Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal do Ciência e Brisa. Nossa aula número 9 do curso de Microhidrodinâmica. Essa é uma aula assim, só para desabafar um pouquinho com vocês, eu estou gravando pela terceira vez desde sexta-feira da semana passada. Eu tive várias intercorrências de problemas tecnológicos operacionais com o meu computador lá de casa e aí, enfim, tive que vir aqui gravar, né, no meu escritório na UNB, na minha outra máquina que fica aqui, porque a outra lá de casa estava com muito problema. Enfim, estou aqui pela terceira vez gravando essa aula, isso que eu acho que é vontade, né, de documentar as ideias. E o objetivo assim, da aula de hoje é a gente dar exemplos de aplicação da segunda lei de Faxin. Né? Na última aula eu deduzi essa segunda lei, basicamente fazendo um produto vetorial daquele vetor x menos x0, né, pela representação integral de um escoamento de Stokes, avaliando tudo isso na superfície de uma esfera que transladava e girava, né, em torno do próprio eixo, já imersa num contexto de um escoamento infinito imposto. E aí naquelas manipulações algébricas, a gente chegou numa expressão no final para esse torque hidrodinâmico que atua em cima de uma partícula esférica rígida nesse contexto, que ele era função, a gente pode ver aqui no final da lousa, né, dessa diferença entre a velocidade angular do fluido avaliada no centro da esfera, isso estou olhando para a equação 6, e essa velocidade de rotação da esfera em torno do próprio eixo. Inclusive, deixa eu testar aqui, só para ver se a minha canetinha ela tá funcionando bem, porque eu tive que montar... Ah tá, só tô de cabeça para baixo. Tive que montar esse setup aqui hoje, assim, trazendo lá de casa microfone, câmera e configurar coisa. Nossa, eu tô numa fase, galera, assim, de problemas, assim, tá tudo funcionando assim. Problemas tecnológicos, assim, que estão testando muito a minha paciência, sabe? Eu acho que essa é a lição do momento. Mas enfim, a gente viu que esse torque hidrodinâmico aqui ele tinha a ver com essa diferença. Ou seja, se eu tenho um escorregamento rotacional relativo entre como o fluido estaria girando ali no centro da esfera e como ela de fato gira, esse slip, que eu poderia chamar, ele gera um torque de origem hidrodinâmica que depende evidentemente do tamanho dessa esfera e também da viscosidade do líquido base. Isso aqui é um torque friccional. Se tem esse slip rotacional, vai ter esse torque hidrodinâmico nesse contexto de baixo Reynolds. E é isso que nos falava a segunda lei de Faxin. E na aula de hoje, o meu objetivo, perdão, acho que eu fui muito para frente, deixa eu ver onde eu tô. Tá, fui para trás na verdade. Hoje o meu objetivo é a gente dar um pouco de contextualização e de aplicação dessa segunda lei de Faxin, e eu acho que um prato cheio para a gente poder fazer isso é esse contexto de fluidos magnéticos, de ferrohidrodinâmica, porque nessa física particular eu tenho partículas esféricas rígidas que estão imersas num líquido base. Como elas são muito pequenininhas, elas estão inseridas nesse reino mágico dos Stokes Flow, de tal sorte que elas vão experienciar um escoamento em baixo Reynolds nas suas imediações mais próximas, né? E nesse contexto é interessante porque eu vou ter uma possibilidade de luta, né, entre esse torque hidrodinâmico e esse torque mais de origem magnética que vai atuar em cima das partículas quando eu aplicar um campo externo sobre elas. Então eu vou ter uma dinâmica assim, de um balanço de momento angular bem interessante, e essa competição de torques hidrodinâmicos e magnéticos ela vai gerar um fenômeno físico que a gente chama de efeito magneto-viscoso. Então, só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, a ideia da aula de hoje é aplicação. Então, para não ficar aquela coisa assim, só as dedução matemática das expansão multipolo, da série de Taylor tensorial, aí o x0 e o x' que confunde, onde você vai integrar o sinal de menos, as regras da cadeia, eu quero chegar aqui já e dar um exemplo de aplicação bem físico. Vou falar de fenômeno físico, vou mostrar resultado experimental de pesquisa dentro do nosso contexto, do nosso grupo de pesquisa do Vortex. Então aqui, deixa eu dar um zoom, para a gente poder falar um pouquinho sobre coisas interessantes que eu preparei aqui na aula de hoje. Essa é a terceira vez que eu falo sobre isso, eu espero que fique melhor que as outras duas primeiras. Eu tive que dar um tempo entre as primeiras tentativas frustradas de gravação e hoje para essa energia assim ruim, sabe? E se dissipando para eu estar melhor hoje para gravar essa aula aqui com mais presença, porque eu fiquei tão indignado dos meus problemas tecnológicos. A primeira vez que eu gravei essa aula, eu estava há 50 minutos falando, estava fechando a aula e a tela, bum, ficou preta, eu perdi tudo, assim. Eu não sei o que aconteceu, assim, sabe?
E a segunda vez eu fui gravando e fui cortando a aula assim, em pedacinho para não perder. Mas aí tava sem som, porque a configuração do microfone. Cara, nem sei o que aconteceu assim. Mas, enfim, cá estou e vamos focar aqui no que realmente interessa. Aqui no lado esquerdo eu tenho uma imagem que é de um ferro fluido desse líquido magnético, né, sujeito à ação de um campo externo que vai produzir esse fenômeno físico da formação de estruturas que a gente chama de spikes, que estariam associadas a um alinhamento das nanopartículas que estão lá dentro do ferro fluido na direção das linhas de indução magnética, né? E aí isso na verdade é o resultado de uma questão assim, de mecanismos físicos que envolve a tensão superficial, essa física na microescala das partículas, como as partículas interagem entre si, porque o processo de formação de cadeias ele é um processo combinado de interação campo-partícula e interação partícula-partícula. Né? Isso é uma coisa que eu vi bem na minha tese de doutorado por simulação computacional, e o que a gente percebe é que quando você aplica um campo magnético sobre as partículas, ele vai gerar um torque que vai querer alinhar as partículas na direção do campo. Esse torque ele é proporcional ao produto vetorial desse vetor momento de dipolo e do campo aplicado. E aí, quando esse torque gira as partículas na direção do campo, elas entre si, numa espécie de collective behavior, elas vão interagindo e formando cadeias, porque existem forças por interação de polares, né, de longo alcance, que tem um decaimento com a distância entre o centro das esferas, um decaimento tipo 1 sobre r a quarta, isso vai formando essas cadeias. E aí, aqui na direita, eu tenho um gráfico muito interessante que eu peguei de um trabalho de mestrado de um aluno aqui do Vortex, do Igor, que agora está fechando agora a tese dele de doutorado, sob a orientação do professor Francisco Ricardo Cunha, em que aqui é um trabalho experimental que ele pega um ferro fluido e coloca num reômetro, que é uma maquininha, né, que mede assim, a viscosidade e outras propriedades interessantes reológicas de fluidos complexos. E aí ele pega esse fluido magnético numa pipetinha, coloca lá numa plaquinha, vem um eixo com um disco em cima que vai, espreme essa piscininha, faz um gapzinho ali de 0,3 milímetros, e esse cara vai girando assim, na ação de um campo magnético externo, e vai medindo esse torque resistivo a esse movimento da haste, e ele infere então, por exemplo, a viscosidade efetiva daquele material. E aí aqui é um gráfico que mostra a variação da viscosidade, então aqui é um delta N. Essa aula, galera, inclusive talvez eu quebre mais de uma, porque é uma aula que eu tenho muita coisa para falar, é a parte que eu mais curto, assim, o lance da física. Então, para ficar uma coisa bem interessante da gente conseguir ir conectando esses conceitos numa aplicação mesmo científica, eu acho que é bom fazer com calma. Então aqui eu tenho essa medição assim, dessa variação de viscosidade em relação à viscosidade base, por isso que sai aqui de zero, em função do alfa. O alfa ele seria um campo magnético aplicado normalizado, adimensional, né? É um parâmetro importante em ferrohidrodinâmica. Quem tiver interesse em entender mais dos detalhes, dos equacionamentos, das formulações, dos modelos, dos princípios físicos, das equações de balanço, dos modelos constitutivos, nesse contexto de fluidos magnéticos, tem um curso inteiro aqui de fluidos magnéticos, então fiquem à vontade. E aqui eu tenho esse cara então que mostra basicamente um aumento da viscosidade efetiva do material em função da intensidade do campo aplicado. Ou seja, se eu aplico um campo magnético nesse ferro fluido, ele vai ficando mais viscoso assim, né, conforme eu vou aumentando esse campo, até que nesse contexto aqui chega numa saturação. Isso seria esse efeito magneto-viscoso de aumento da viscosidade efetiva em função do campo aplicado. É fácil explicar isso se a gente fecha os olhos e imagina o que está rolando com as partículas ali dentro, né? Essas partículas elas vão estar agora meio que presas por esse torque magnético externo, que não vai deixar elas girarem livremente, né, no sentido da vorticidade imposta, por exemplo, por um cisalhamento. Para medir viscosidade, eu tenho que cisalhar. Né? Isso é só a gente lembrar da definição de fluido. McFlu, primeira coisa que você vê assim, e da lei da viscosidade de Newton, evidentemente, né, que é o princípio fundamental por trás dessas medições todas. Então, eu tenho que impor um shear. E aí, quando eu imponho um shear, eu imponho um campo de vorticidade. E aí, as partículas, na ausência de um campo magnético, elas vão girar junto ali. Quando eu aplico o campo magnético, tem um torque. Então, elas não conseguem mais girar junto, elas têm uma resistência, e aí o shear teria que gastar mais energia
para desalinhar elas do campo e fazer elas girarem junto com ele. Então isso já induz um aumento de viscosidade efetiva. Além disso, eu tenho um processo de formação de cadeias. Então elas entre si vão formando estruturas que o shear tem que gastar uma energia também para quebrar essas estruturas. Então tem duas coisas. Tem essa quebra de estrutura e tem essa energia que o shear tem que gastar mesmo para uma partícula isolada que não está dentro de nenhuma cadeia, nenhum clusterzinho, para ela girar no sentido da vorticidade. Então isso induz esse efeito magneto-viscoso, que é uma coisa muito interessante, que a gente pode usar para controlar a viscosidade de um fluido enquanto ele escoa. E aí é legal porque a gente vai ver aqui que dependendo de como esse campo se organiza ou se relaciona espacialmente com relação às partículas, eu posso tanto ter um aumento como diminuição dessa viscosidade efetiva, que é uma coisa que a galera chama de negative viscosity, que é um jargão, né? Não quer dizer que vai ser negativa a viscosidade, porque isso não pode acontecer, isso violaria inclusive a segunda lei da termodinâmica, mas eu tenho uma questão operacional de uma promoção de um escoamento que é induzido dependendo de como esse campo magnético se relaciona com o sentido do escoamento, com questões vetoriais que vão dizer respeito ao campo de vorticidade, na verdade. Então, a aula de hoje vai ser um prato cheio para a gente discutir esses mecanismos todos, mas eu quero discutir com vocês usando um modelinho, cara. Então, vou dar aqui um exemplo de aplicação bem bacana, que eu preparei isso aqui, para a gente poder tentar, matematicamente, usando as leis que a gente já sabe e tal, para chegar em explicações interessantes para essa física. E vai ser uma coisa bem bacana. Eu tô animado para essa aula, apesar de estar gravando ela pela terceira vez, mas bora lá. Já falei demais disso, já me queixei demais disso, né? Bola para frente, vamos focar aqui na aula. Então esse aqui é o nosso exemplo de aplicação. Aqui eu vou considerar uma pequena nanopartícula magnética, né, que vai estar sujeita à ação de um simple shear, que eu vou combinar com um campo magnético constante. Então aqui tem a figurinha que explica melhor do que esse texto. Cadê? Oh meu Deus, eu tô agora com um problema que eu tô usando o teclado, e aí esse bicho ele não faz o que eu quero que ele faça, ele vai lá pra longe. Isso aqui é das antigas essa aula, né? Vamos voltar pra cá, foi mal, galera. Como a gente perde o raciocínio, né, com essas coisas. Mas enfim, tá aqui a figurinha, já voltou, beleza. Não vou usar o teclado para me direcionar aqui não, porque isso aqui dá problema. O teclado, você fica, sei lá, velho, aqui. Tá servindo pra nada. Então aqui eu tenho a minha partícula magnética, que é esse carinha aqui, que ele vai ter, se bem que eu tenho que dar Ctrl Z, porque eu fico rabiscando coisa, então tem que ter o teclado. E essa partícula, então, ela tem um momento de dipolo que eu vou chamar de DI, que é um vetor, que vai ter uma magnitude MI e uma direção DI chapéu. Eu tenho um campo magnético externo na direção EZ, que é constante aqui nesse caso. Depois eu vou mostrar aqui alguns exemplos que a gente pode pôr um campo oscilatório, um shear oscilatório, e fazer inclusive uma análise dinâmica desse problema. E aqui eu tenho um gama ponto, né, que é uma taxa de cisalhamento que eu vou impor nesse flow entre duas placas paralelas. Tenho aqui uma direção EH do campo, tenho a direção DI do dipolo e tem um ângulo θ que vai ser formado, né, por esse vetor, assim, por esse triângulozinho que conecta essas duas direções, a do campo e a do dipolo. Então, enquanto θ for diferente de zero, já estou adiantando para vocês, vai existir um torque magnético imposto pelo campo sobre a partícula para tentar fazer com que esse θ seja zero, que vai depender do DI vetorial EH ou EH vetorial DI, tá? Pois bem, então aqui o campo de velocidade que eu tenho vai ser um campo V, que vai ser dado por um gama ponto Z, que é o simple shear, na direção EY, tá? Então aparece aqui ZY, para indicar que de fato que o que eu tenho aqui é um shear aplicado nesse plano que eu rachorei de verde aqui em cima, que é o plano X, perdão, que é o plano Z, desculpa, né? E a direção do shear é a direção Y. Então Z e Y aparecem aqui porque são duas direções importantes. Beleza? Pois bem, aqui eu posso então usar algumas relações que eu vou antecipar para vocês, porque a gente vai ter que falar de algumas quantidades magnéticas que lá naquele curso de fluidos magnéticos estão muito bem definidas, mas que aqui vão aparecer pela primeira vez. Então tem que definir direitinho e correlacionar essas quantidades. O que a gente tem é que essa magnitude desse dipolozinho da partícula, ele pode ser dado por duas quantidades. Uma é o volume da partícula, esse cara aqui seria aquele 4/3 de π ao cubo, para uma esfera rígida, e esse MD seria a magnetização do sólido. Então eu posso pôr aqui assim, do sólido. Porque aqui aparece também um ms, que já seria o valor de saturação do ferrofluido. São duas quantidades diferentes que eu vou explicar para vocês. Reparem que aqui esse MD
tem esse índice D, tu fala, pô, D, de que é o D? Né, se é do sólido. O D vem de domínio. Então a gente entende uma partícula magnética como um monodomínio magnético. O que é isso? Se eu pego um material magnético, né, por exemplo, aqueles ímãs retangulares de neodímio, boro, que tem um campo bem forte assim, esse cara eu posso entender ele internamente como uma estrutura tipo de vários grãos que vão se organizando, que são domínios magnéticos particulares, onde naquela região ali do espaço eu vou ter um alinhamento médio dos spins dessas partículas subatômicas ali, numa certa direção preferencial que vão dar uma característica resultante anisotrópica para esse alinhamento coletivo de spins de um pedaço do material. O que acontece é que o material ele é magnético porque, em média, essas partículas subatômicas elas vão se comportar coletivamente de tal sorte a fornecer algo líquido numa direção clara, que não é aleatória, isotrópica, assim, vinculado ao alinhamento dos spins, né, que compõem esses átomos, diferente do material não magnético. Então esses pequenos grãos são os domínios magnéticos. Né? E um material magnético típico de dimensões macroscópicas tem vários domínios magnéticos, porque não é ele inteiro que se alinha direitinho numa direção. Aqui está um pouco para cá, aqui está um pouco para cá, aqui está um pouco para cá, então são vários grãozinhos, mas que na média esse cara vai ter um resultado líquido de um alinhamento que faça com que a gente reconheça ele como material magnético. É mais ou menos isso. Então a partícula magnética ela é um single domain, ela é um único domíniozinho, então o sólido dela vai ter uma magnetização. Isso tem a ver, por exemplo, com o material. Para magnetita, esse valor típico aqui do MD, ele vai ser da ordem de 4,5 vezes 10 a quinta ampere por metro. Então é um valor assim que você vai ter, assim, sei lá, para um material que vai ser aqui a magnetita. Magnetita, não sei como é que escreve em português, sei lá. Mas é isso, então é o valor do sólido. Agora, esse sólido ele está lá disperso no ferrofluido a uma dada fração volumétrica, é 3% de partícula, essa fração é esse cara aqui. Então isso aqui seria a fração volumétrica de partículas, o famoso Φ. Isso aqui é uma propriedade do ferrofluido. Geralmente um ferrofluido típico, ele vai ter aí entre 3% e 15%, sei lá, dependendo da aplicação, tá? E aí eu tenho esse valor ms, que seria já o valor máximo da resposta magnética, da magnetização, por isso de saturação, do ferrofluido. Porque o ferrofluido tem um pedaço grande dele que é magnético, né, que são as partículas, e um pedaço muito maior que é não magnético, que é o líquido base. Essa fração em volume de partícula é 3, 5%. A maioria é líquido ali, né, um óleo base, água, que não é um cara que tem uma resposta ferromagnética. Então, o valor máximo desse valor de saturação da magnetização tem a ver com a fração volumétrica e com o valor do sólido, que vai ser muito maior do que o ms. Esse cara aqui é 0,05, 0,03, tá? Então o ms é do ferrofluido. Então algumas quantidades assim que a gente vai usar, vai trabalhar aqui. Isso aqui eu estou enunciando uma formulação típica, e aí a gente vai fazer isso com bastante calma para a gente poder trabalhar esse exemplo, que eu acho que é importante aqui. Eu vou salvando aqui as coisas e deixa eu ver há quanto tempo que eu estou aqui. Não tem ainda, né? Tipo, estou falando que eu queria monitorar isso aqui. 18 minutos, beleza, massa, tá? O relógio tá rolando, tá gravando, massa. Tô meio traumatizado. Então aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir uma coisa muito importante que vai estar acontecendo na escala das partículas, que é o seguinte: se eu olho para a equação de balanço de um momento angular, aquela segunda lei de Newton para as coisinhas que giram, eu tenho aqui um lado esquerdo que tem a ver com o momento de inércia das partículas, e com a derivada com relação ao tempo, aqui faltou, cara, por algum motivo não veio, esse ômega, tá muito grande inclusive, essa velocidade angular. Isso aqui é a segunda lei, né, de Newton aplicado para as coisinhas que giram na escala da partícula. E aqui eu tenho esse momento de inércia, que para uma esfera é isso daqui, depende da massa da esfera e do raio ao quadrado. Essa massa aqui, ela é o ρ da partícula, né, vezes um volume. Depois do sólido aqui, mas enfim, vezes o volume. E esse volume aqui, ele escala com A ao cubo. Então A ao cubo aqui ao quadrado vai dar um A quinta, né? Então esse cara aqui, ele depende do A quinta, essa inércia rotacional. Essas partículas magnéticas, elas são nanométricas, é tipo 5 nanômetros, 10 a menos 9. Então 10 a menos 9, a quinta é 10 a menos 45, é uma coisa absurda, assim. Então esse cara aqui é muito pequenininho, então eu vou considerar que essas partículas, elas estão livres de qualquer tipo de efeito de inércia rotacional. O que significa isso? Que instantaneamente esses torques se balanceiam ali dentro.
Essa é uma hipótese que a gente assume bastante em ferro fluido por esse motivo, porque são muito pequenas as partículas. Mas é importante a gente ter clareza do porquê das coisas, tá? Então, os torques que eu vou estar assumindo aqui, que vão estar atuando na partícula, vão ser torques hidrodinâmicos e torques magnéticos. Teria aqui também, se eu fosse ser mais preciso, torques brownianos, porque elas são muito pequenininhas, tem as moléculas do líquido base e tal. Mas esses caras aqui, eles vão ser tipo isotrópicos, ou seja, eles vão gerar flutuações estocásticas, né, em torno dessa partícula em todas as direções com a mesma probabilidade. Então, na média, se eu for fazer várias realizações, várias partículas, para obter um comportamento efetivo do meu sistema, isso vai ser filtrado. Então, do ponto de vista assim, de dinâmica do problema, o que eu vou aqui considerar, que é mais importante, vai ser essa competição entre torques hidrodinâmicos e torques magnéticos. De tal sorte que, se a soma vetorialmente é zero, eu posso falar que os torques hidrodinâmicos eles vão ser iguais a menos os torques magnéticos. Tá? Isso aqui, então, é uma coisa importante do nosso modelo. Por que isso é importante? A gente tem, na segunda lei de Faxin, uma expressão para o torque hidrodinâmico, que atua nas partículas, na partícula, na verdade, numa partícula esférica, rígida, etc. E aí, esse torque hidrodinâmico ele vai depender tipo, da vorticidade, no centro, do omeguinha e tal, mas o que a gente tem aqui agora nesse contexto é que se eu tiver num contexto de suspensão magnética, com torque de campo externo e tal, pelo tamanho pequenininho das partículas, essa inércia rotacional ela é desprezível, então a menos de um sinal esses caras vão ser iguais. Isso é importante pra gente, porque agora a gente vai pegar na segunda lei de Faxin e no lugar daquele lado esquerdo, que são os torques L, eu vou tacar menos os torques magnéticos já, que eu sei modelar que dependem desse desalinhamento do dipolo da partícula com relação ao campo. Isso é coisa básica de ferro hidrogênio. Deve ter um livro aqui, ali, do Rosenzweig, Ferro-Hydrodynamics, é o capítulo 1 do livro, assim, essa questão do torque que atua na matéria dipolar, mas está lá no meu curso de fluidos magnéticos. Beleza. Então, aqui vamos para o nosso próximo enunciado. Então, nesse contexto, assumindo que a partícula seja suficientemente pequena, de tal sorte que efeitos vinculados à sua inércia rotacional possam ser desprezados, esses torques hidrodinâmicos que atuam na superfície da partícula vão ser instantaneamente balanceados pelos torques magnéticos que vão ser gerados pela interação campo-partícula. Então vamos para a matemática, vamos para esse equacionamento aqui que vai relacionar esses torques magnéticos com esses dipolo, com esse campo aplicado, etc. Vamos dar um zoom aqui. Então aqui eu tenho meus torques magnéticos, na verdade aqui eu já pus o L de torque hidrodinâmico, já pus o menos aqui porque ele é menos torque magnético, que é esse cara aqui. Esse μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que é uma constante física que vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Então esse aqui é da unidade Henry, não de campo aplicado, foi mal usar a mesma letra, desculpa, mas é isso. Esse MI, como eu já falei, é a magnitude do dipolo, esse DI é a direção, e aqui é o campo aplicado. Então, esse DI vetorial H que vai ditar se vai ter, se não vai ter, e qual que é o sentido dos torques magnéticos que atuam nas partículas. Vou substituir MI por aquele MdVp e o MD por MS sobre φ, como eu pus lá em cima. Vai ficar isso daqui, e aí eu vou ter, então, aqui no lugar do campo H, isso também é importante, vou pôr um H0 EH, EH é o próprio EZ, então os meus torques hidrodinâmicos poderiam ser dados pela expressão número 7. Isso aqui estou só organizando em termos de uma sintaxe que vai ficar conveniente para a gente. Outra coisa que eu tenho que avaliar também, cara, é a questão do hot de V infinito no centro da partícula. Então aqui eu estou dando já o campo de velocidade infinito. É o campo mais simples que pode haver, é um simple shear. Tá? Eu estou aqui usando o tipo mais simples de flow imposto nessa partícula para aplicar já algo sobre essa segunda lei de Faxin, num contexto de partícula magnética, e eu tenho que avaliar então quem seria esse hot de V infinito sobre 2, avaliado em x igual a x0. O V infinito ele é γ.z, na direção é y, eu sei tirar a rotacional dessas coisas, é muito simples, então aqui o meu hot de V infinito em x0 é calcular esse determinante, não é difícil ver que isso aqui vai ser menos γ ponto na direção é x. Isso é a equação número 8, tá? Então aqui repare que o cisalhamento ele ocorre no plano YZ, consequentemente a velocidade angular correspondente dessa partícula vai ser no eixo x. Estou aqui no shear, ela vai girar nesse plano, tá? Plano vinculado nesse eixo, perdão, na verdade. O plano é esse aqui, o eixo que ela gira
é esse daqui, o eixo X. É importante a gente ficar atento a esses sentidos vetoriais, porque a gente vai falar sobre eles, principalmente quando a gente for falar sobre essa questão que eu comentei, de viscosidade negativa, de promoção, de diminuição de arrasto, de escoamento em tubo, que a gente pode usar, né, uma combinação específica de uma orientação do campo magnético em relação ao sentido do flow. Pois bem, então a equação 7 é o torque magnético. A equação 6 lá em cima, lei de Faxin. E eu vou usar já essa versão aqui de baixo, ó, desse cara aqui, do ômega e tal, né, que eu vou pegar e calcular o ômega. Eu tenho já o L, esse cara também tenho, então vou usar 7 e 8 em 6. Memorizem isso. Então, usando 7 e 8 em 6, a gente chega nessa equação aqui, em que a velocidade angular, esse cara, da partícula, ele vai ser igual a menos γ ponto sobre 2, direção é x, mais essa ruma de termo aqui, né, 8 π eta ao cubo, isso aqui vem da segunda lei de Faxin, esses coeficientes, isso aqui é importante a gente ficar ligado. Aqui tem um Vp, no lugar do volume da partícula já vou meter um 4/3 de π ao cubo, e aí deu isso daqui para esse termo, μ0ms/h0 sobre 6 eta φ. Isso aqui é uma coisa muito interessante que aparece, e deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês uma outra parada, deixa eu ver se eu vou conseguir achar, galera. Dropbox, para mostrar como que esse coeficiente, esse 6 π, não sei o que lá, ele aparece num lugar a princípio bem distante, né, mas que tem a ver com a segunda lei de Faxin. Deixa eu ver se eu acho um artigo, cara. Papers, formulação contínua em ferrohidrodinâmica. É um paper de 71 numa revista de física da União Soviética dos Chiliomes. Lado B do lado B. Mas para quem é de ferrofluidos nem é lado B, na verdade. Baixei. Olha só que loucura. Isso aqui é um Effective Viscosity of Magnetic Suspensions. Não é tão distante pelo título, mas pela abordagem desse paper, pior que é. Porque nesse artigo aqui, é um artigo do Chiliomis, que ele usa, ó, inclusive aqui, ó, ele não fala de lei de Faxin em nenhum momento. Mas ele usa algo assim que tem a ver, 8 π eta ao cubo, essa diferença de velocidade. E aí, cara, ele vem, no fundo o que ele quer é deduzir um modelo de equação evolutiva para magnetização de um ferrofluido já escoando. E deixa eu ver se ele chega aqui nessa revista. Pior que a forma que esse cara usou, talvez ele nem vai chegar onde eu queria mostrar para vocês. Essa questão de forma é foda, cara. Isso aqui. Vou pegar um outro paper desse mesmo cara, assim, que tá mais moderno, que ele já escreve de um jeito que talvez que isso apareça mais claramente. 2001. Esse velho ficou escrevendo paper de fluido magnético a vida toda, cara. 30 anos depois, né? Isso aqui. E até hoje o bicho escreve uns papers, eu acho, o Chiliomis. Deixa eu ver se é esse. Tem 2 papers dele desse ano. Cara, baixa isso aqui, mostra, deixa eu ver. Open. Download. Vou baixar os dois logo. Download. Baixa isso aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso, olha só. Aqui ele me apresenta uma equação que é essa daqui, ótimo, que eu achei. Que é uma equação evolutiva para magnetização de um ferrofluido que escoa na ação de um campo externo. E aqui esse M maiúsculo já é o campo vetorial de magnetização de um ferrofluido escoando. Então, por exemplo, aqui eu estou falando uma coisa contínua já. Eu tenho um ferrofluido que escoa num tubo, eu quero fazer uma simulação no OpenFOAM usando volumes finitos desse campo de velocidade, e eu esquento o tubo e quero simular o campo de temperatura, mas para simular o campo de velocidade tem que resolver Navier-Stokes. Navier-Stokes depende do divergente de um tensor de tensões, que se for magnético depende da magnetização. Então, para eu saber o campo de velocidade, temperatura, eu tenho que saber o campo de magnetização. Que equação que eu resolvo? Então essa seria uma equação já do campo M maiúsculo, que não é de partícula, é da coisa contínua já, em que eu tenho alguns mecanismos e aparece um 6 eta φ num termo tipo M vetorial H, que a gente chama de termo de precessão. Isso no modelo contínuo. E esse 6 eta sobre φ, repare que esse cara apareceu aqui, ó, nessa equação para o torque de uma partícula magnética com a segunda lei de Faxin. Esses artigos todos, cara, dessa galera, desses físicos, russos que trabalham com fluido magnético, ó, eles não falam da segunda lei de Faxin. Então é interessante que a gente pode chegar em lugares idênticos por caminhos
que vão adotar formalismos diferentes e, mais do que isso, que vão usar uma metodologia para chegar nesses modelos, nessas equações, que vai estar diretamente linkada com a visão do que está rolando com o próprio fenômeno na escala micro. Então, na verdade, acho que uma das grandes belezas da microhidrodinâmica aqui nesse sentido é a gente poder ir lá para a escala das partículas e usar informações e compreensões de mecanismos físicos que acontecem nessas escalas para obter insights sobre o comportamento já de modelos contínuos, né, nos quais essas suspensões de partículas estão já escoando numa aplicação prática de engenharia. Tá? Eu acho que essa aqui é uma coisa muito bonita, assim. E repare então nesse 6 zetαφ. Tá? A minha ideia também aqui, talvez, na próxima aula eu faço isso, eu acho que vou ficar umas 2 aulas falando sobre esse assunto, eu acho que tem muita coisa para falar, é usar essa sigma-Leitch-Faxin para chegar naquela equação do Chiliomis, né, de evolução para o campo de magnetização já de um ferrofluido. Tá? Pois bem, galera, então aqui uma coisa que eu queria chamar também a atenção de vocês, para um detalhe, é que eu tenho o ômega do lado esquerdo, aqui eu tenho o gama ponto, que é uma coisa que eu sei que é medida em segundos a menos 1, né? A taxa de cisalhamento é o dVx dy, então é metro por segundo por metro, 1 sobre segundo. Então é segundo a menos 1 a escala desse cara aqui. E aí, se você faz uma análise dimensional desses termos aqui, porque esses caras aqui são vetores unitários, eles vão dar só tipo uma direção, não tem dimensão física, né? Esses caras aqui, eles também vão ter que dar uma escala de 1 sobre segundo. Então, essa combinação de termos que depende da magnetização de saturação, do campo aplicado, da fração volumétrica, da viscosidade e tal, esse cara aqui, no fundo, ele tem a ver com uma taxa de rotação na escala da partícula que está sendo expressa em termos de propriedades do ferrofluido. Dependendo de como esse ferrofluido é sintetizado, das partículas que você usou, do material, da intensidade também de campo aplicado, da viscosidade, eu vou ter uma taxa de rotação de origem magnética que vetorialmente vai se somar a essa taxa imposta ali, né, pelo shear, para eu chegar numa velocidade efetiva final de rotação da minha partícula esférica, rígida, magnética, num Stokes flow dado. Tá? Então essa aqui seria a minha equação. E aí um comentário importante é o seguinte, que enquanto esse shear, né, o cisalhamento imposto, ele vai estar associado a algo que se manifesta nesse eixo X, vinculado ao plano YZ, a taxa de rotação que eu vou induzir por efeitos magnéticos, ela depende no fundo desse produto vetorial entre a orientação do dipolo e a direção do campo, o que vai fornecer um caráter assim de tridimensionalidade ao meu problema. Pense comigo, se eu pego um simple shear e eu aplico ele num fluido que, sei lá, não magnético, com partículas esféricas da mesma densidade, para simplificar a nossa vida, que o fluido base, não tem nenhum outro motivo para que essas partículas, né, de repente não girem no eixo X, comecem a girar com um spin meio torto, né, forme algum ângulo assim, que nem a Lua, que é tortinha, né, que ela gira assim. Isso não pode acontecer com uma partícula lá se não tiver outra coisa rolando. Agora, quando eu tenho partícula magnética, tem um campo que eu aplico, o campo pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, eu quebro, né, essa unidirecionalidade do problema no sentido do eixo de rotação, que no fundo é uma bidimensionalidade no sentido da espacial, assim, da geometria do meu problema, né? Então eu adiciono uma tridimensionalidade ao problema que vai ser maior se eu tiver partículas magnéticas ali, né, mais partículas magnéticas interagindo entre si e formando cadeias e torque entre elas, né, e aí sim não tem como argumentar, num contexto de interação entre partícula, a gente vai ter sim um efeito tridimensional para essa dinâmica muito mais forte. Mas aqui eu tenho uma partícula só, então eu vou assumir que ela vai estar bem isolada de qualquer outra partícula magnética, e nesse contexto é razoável supor que esse produto vetorial ele se manifeste também na direção X. Por quê? Porque o campo está em Z. A partícula está girando assim, ó, né, com o dipolozinho assim, num círculo. Nesse plano, que seria o plano ZY, tá? Que é cortado pelo eixo X, né, plano X. Né? Então ela vai estar girando assim, nesse sentido. O torque está aqui para cima, o dipolo vai estar nesse plano também. Né? Então, o produto vetorial desse cara que está assim por esse plano sempre vai dar algo no sentido X também. Né?
A não ser que depois eu pegue, mude o shear de lugar, ou aplique um campo transversal, mas o que tem outras partículas magnéticas que induzam torques assim que quebrem, né? Essa bidimensionalidade do plano assim de rotação lá dessa partícula. Então, aqui eu vou assumir isso de tal sorte que esse DI vetorial EH, ele vai ser um seno desse ângulo formado entre esses caras na direção EX. Então, vai ficar tudo em EX e aparece aqui um seno. E é aqui que eu queria chegar, porque o seno, dependendo do ângulo θ, ele vai ser positivo, ele vai ser negativo, como essa figurinha aqui claramente mostra. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tem uma questão de quadrantes, né? Então, eu pus aqui algumas perguntinhas para a gente meditar. Eu pus em casa, mas não tem que ser em casa, não. Isso aqui são meditações. Deixa eu ver quanto tempo que eu estou falando aqui já. 35 minutos. Eu vou falar mais um pouquinho aqui. Quando der uns 45, tá, eu vou encerrar e a gente vai quebrar essa aula aqui em duas, porque tem muita coisa para falar aqui ainda. Ó. E aí eu não quero falar com pressa, isso aqui é uma coisa interessante. E é bom também deixar a galera refletindo aqui um pouquinho. Mas perguntas para a gente pensar, né? Primeiro, quais vão ser os ângulos que vão favorecer os dipolo e quais vão atrapalhar? Tá? E aí, isso é uma questão interessante que remonta àquela ideia que eu falei de viscosidade negativa. Deixa eu mostrar aqui um paper para vocês, que eu até participei desse paper, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tô no meu Dropbox porque meus HD, cada um tem uns arquivos, é uma confusão a minha vida, cara, de computador, eu nem quero falar para vocês. Né? Então tem aqui artigos publicados em preparação, esse é 2016, cara, esse paper, e é do Applied Mathematical Modeling, tem aqui um final version. Então, download. Ele baixou já? Tá baixando. A internet tá lenta aqui hoje. Esse aqui é um paper bacana que eu acho que vale a pena mostrar assim, porque ele vai trabalhar bem essa questão do efeito. Eu queria baixar você, meu amigo. Download. Where is download? Você poderia baixar? Porque aí abre direito na tela e tal. Demora, né, para fazer um download de alguma coisa aqui. Bom, se eu não conseguir fazer o download, eu consigo abrir aqui o artigo, mas ficou muito pequeno, como é que eu posso abrir isso aqui? Opening. Nem quero conectar, eu só quero fazer o download, galera, me ajuda aqui. Download. Não vou conseguir fazer o download no arquivo, cara. E que fase. E se eu aumentar aqui, ele aumenta a sua tela e não aumenta o arquivo. Ai, que coisa louca. Deixa eu ver se... Mais uma última vez, velho. Download. Por favor, cara. Baixa esse arquivo. Ele não quer baixar. Enfim, então deixa eu ver se eu consigo pelo menos... Cara, não consigo fazer nada, né, velho? É muito ruim, cara, essa coisa do Dropbox. O que acontece com a minha internet que ela não funciona mais, galera? Uma última vez, velho. Download. Bom, esse aqui é um artigo, velho, que mostra, o título é claro, Laminar Pipe Flow with Drag Reduction Induced by a Magnetic Field Gradient. É um paper que a gente escreveu aqui no UNB, né? E ele tem um problema que é um escoamento num tubo, tem aqui a figurinha, e tem um imã aqui no fundo puxando esse cara. Pô, ficou ruim demais isso aqui, cara, nem eu tô conseguindo crer. Mas a ideia aqui, a gente tem um modelo matemático que a gente desenvolve, e a gente consegue mostrar alguns gráficos interessantes, como por exemplo, esse gráfico que é a viscosidade efetiva em função de um Reynolds magnético a -1, que seria um parâmetro adimensional que dá uma medida da intensidade do campo aplicado. E esse cara, dependendo do sentido que eu ponho o campo em relação ao ímã aqui ou aqui, eu tenho um aumento da viscosidade efetiva ou uma diminuição. O que seria essa viscosidade efetiva? Se eu pego um escoamento num tubo, esse cara vai ali escoar, eu tenho uma diferença de pressão, um ΔP. E essa diferença de pressão ela vai estar associada a uma vazão que vai ser ali gerada por aquele ΔP. Geralmente, se eu aumento o ΔP, eu aumento também a vazão. Né? É o que você faz quando você vai pegando a bomba e você vai pondo mais pressão, tem mais vazão. E aí essa razão entre a vazão e o ΔP, se eu uso a lei de Hagen-Poiseuille para um escoamento em regime laminar, eu vou ter ali como inferir a viscosidade desse cara. Tá? No caso de um fluido magnético é interessante porque eu tenho ali um efeito também shear thinning, que é um efeito de diminuição da viscosidade em função do aumento da taxa desse desalhamento quando eu aplico um campo sobre esse cara, que é uma característica não newtoniana pseudoplástica. Tá? Mas nesse caso aqui,
Então eu posso medir a minha viscosidade pela razão vazão diferença de pressão, e é um flow num tubo, e a gente tem as equações, a gente meio que resolve modelos assintóticos, assim, né, no braço mesmo, né, de simulação, é mais de teoria assintótica, para mostrar essa possibilidade de aumento ou diminuição. E aqui também isso vem em termos de um fator de atrito aqui, né, pelo Reynolds, que quando o Reynolds magnético é zero, seria o caso não magnético. Esse cara é uma reta constante, é aquele 64 sobre Reynolds do diagrama de Moody, e se eu aumento o número de Reynolds magnético, não, o inverso disso, eu estou diminuindo então aqui o fator de atrito. Tá? Não consegui mostrar como eu queria para vocês o paper, mas isso já é uma ideia do que seria essa coisa dos quadrantes que facilitam e dos quadrantes que prejudicam esse alinhamento, né, das partículas em relação à vorticidade, que vai induzir tanto uma questão do efeito magnético, aí deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo falar aqui, porque essa equação aqui ela é bastante simbólica. Tem um sinal aqui de menos, mas eu tenho aqui um seno de um θ que pode ser positivo ou negativo. Então esse cara pode estar se somando com a questão do shear, ou ele pode estar se subtraindo com relação ao shear, né? Ajudando o shear ou prejudicando o shear, né? Depende do sentido desse seno de θ, que tem a ver com esse efeito magneto-viscoso que a gente vai abordar melhor na próxima aula, né? E aí, uma pergunta para meditar: como é que eu poderia pegar esse problema e estender ele para um caso mais complexo de um cisalhamento também oscilatório, para uma única partícula na ação de um campo estacionário? Aqui é interessante porque essa pergunta ela tem que ser meditada, refletida, pensada pela seguinte perspectiva. Quando a partícula está girando aqui, e eu tenho a equação 9 para mostrar essa velocidade angular, e eu tenho agora um caso de um campo ou de um shear, sei lá, que é oscilatório, eu vou ter um gama ponto que seria uma função aqui de t, do tempo. Então eu teria que resolver esse cara aqui no tempo mesmo, né? Eu teria que ter uma equação de evolução para o meu dipolo, que vai entrar aqui dentro, o dipolo vai estar girando. Repare que o seno θ tem a ver com o DI vai ter que girar junto com esse ângulo da partícula, então ele varia no tempo esse DI, né? E aí, de tal sorte que esse seno de θ também varia no tempo, esse cara aqui. E aí eu teria que ter uma equaçãozinha para d ômega dt igual a alguma coisa, que depende aqui do dipolo da partícula. Essa é uma pergunta para a gente meditar. Eu conseguiria bolar uma equação de evolução cinemática para esse ômega, né, para esse DI, perdão, em função do ômega? Com dado ômega eu estimo o próximo DI, depois com o próximo DI a partícula gira, e eu estimulo o próximo ômega, porque o ômega ele não depende só do DI, depende também do gama ponto, e essa aqui é a questão. Depende do que está sendo imposto, depende de um ângulo θ, que depende dessa orientação. Então eu tenho uma coisa aqui meio que acoplada, tá? Então finalmente, para a gente poder finalizar a aula de hoje, né, e ir para casa, a pergunta final é: como é que eu poderia estender esse problema para o caso de um cisalhamento oscilatório para uma única partícula na ação de um campo magnético estacionário, tá? E aí eu vou deixar vocês pensando sobre isso, e na próxima aula a gente continua a partir da equação 10 e vai falar um pouquinho sobre esse efeito magneto-viscoso à luz da segunda lei de Faxin. Já foi muita informação, né? Então sedimentem essas informações. Na próxima aula eu começo já a aula fazendo uma recapitulação de tudo isso que foi dito, para a gente poder continuar avançando nessa discussão já dessa aplicação da segunda lei de Faxin no contexto de explicar, de interpretar, de viajar em cima desse efeito magneto-viscoso. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. A gente se vê na próxima aula aqui do Ciência e Brisa. Falou, galera!